A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas no final das contas, quem escolhe o caminho é você. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Eu te convido a assistir com a gente uma história real, contada por pessoas simples que fazem coisas incríveis no seu dia a dia. Vem com a gente! Pode ir. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma história real comigo. Eu imagino que, assim como eu, vocês já devem estar encantados com todas as pessoas, né, que vocês estão tendo o privilégio de conhecer, assim como eu. No nosso programa de hoje, vocês vão ficar impactados com o nosso convidado. Ele é um homem extraordinário que, de forma muito simples, faz grandes coisas e contribui significativamente na nossa sociedade, na nossa comunidade. Né? Antes de apresentar o nosso convidado para você, vou compartilhar com vocês uma frase. Não limite os seus desafios, desafie seus limites. E quero aproveitar e apresentar para vocês, então, o nosso convidado de hoje, o pastor Gilberto da Silva. Um ser humano incrível, que de forma muito simples faz coisas extraordinárias. Pastor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Ô, minha irmã, graça e paz. Para mim que é uma grande honra poder estar aqui, né? Juntamente com a irmã e poder, mais uma vez, contar um pouquinho da minha história. Porque, na verdade, a história é muito grande. Mas, resumindo, creio que será o suficiente para que eu possa falar tudo que Deus fez, continua fazendo na minha vida e, com certeza, ainda vai continuar fazendo. Né? Amém. E aí a gente vai ver alguns dos desafios que ele já passou e que ainda tem, porque os desafios eles não acabam. Então vamos lá, pastor, por favor, se apresente aí para todo o nosso público. Amém. Como a própria irmã Sandra Flor já falou, né? Eu sou pastor, também cantor, né, comunicador Gilberto da Silva. E a minha história, irmã Sandra, eu já nasci, né, num berço complicado, né, turbulento. A minha vida desde a infância já foi uma vida complicada, uma vida sofrida. Eu nasci num berço não evangélico. A minha mãe, ela não era cristã, ela vivia uma vida de pecado, vivia uma vida de sofrimento, porque a exemplo do meu pai também não era cristão, meu pai era alcoólatra e vivia na faixa de 2 garrafas ou 3 garrafas de cachaça por dia, e ele era uma pessoa muito boa, sem a bebida, mas quando ele bebia ele se transformava completamente. E daí ele espancava minha mãe, batia na minha mãe, enfim, era uma vida muito sofrida. Sua mãe tinha quantos? Vocês eram em quantos irmãos? 2, 3 na verdade, mas a minha irmã, tinha uma irmã que faleceu e ficou a minha outra irmã, que é a Regina, e eu. E você tinha quantos anos? Eu tinha na faixa de 2 anos, 2 aninhos mais ou menos, nessa época. E meu pai, ele saía para trabalhar, na verdade não ia trabalhar, e ficava nas ruas bebendo, e quando ele voltava muitas vezes até acompanhado, né, carregado pelos colegas, né, entre aspas, que se dizem colegas, e ali batia na minha mãe, quebrava tudo dentro da nossa casa, né, até eu com menos de 2 aninhos na época também já apanhava, né, já era espancado. Ou seja, um sofrimento muito grande. E minha mãe, por sua vez, ela procurou solução, né, em várias religiões e não encontrou. Ela não encontrou solução, né, para os nossos problemas. E cada dia se agravava mais, até que um dia, para piorar a nossa situação, eu sofri de paralisia infantil. Eu costumava acordar cedo, a minha mãe sempre falou isso. Hoje, eu perdi minha mãe, já faz uns 3 anos que eu perdi a minha mãe, mas ela sempre falava que eu acordava cedo, já com 2 aninhos, eu acordava e pulava do meu bercinho
ficava fazendo muita arte dentro de casa, mexia em tudo, né? Ou seja, coisa de criança, né? E nesse dia isso não aconteceu. E ela achou estranho. E ela me chamava de Beto. Beto, levante, acorda. E eu não levantei, chamou a primeira, segunda, terceira, quarta vez. E eu não levantei. E ela chegou perto do meu bercinho, né, e me olhou. Quando ela me olhou, eu estava paralisado, com os olhos arregalados, olhando para ela. E ela me pegou pela mãozinha e me levantou. Quando ela me levantou, eu estava fervendo de febre. Ela me soltou e eu caí, né, todo mole, né, para trás. E ali ela começou a gritar, né, chamar, pedir socorro, chamar até por algumas vizinhas que muitas vezes convidavam ela para ir à igreja, e ela até menosprezava aquelas vizinhas, até às vezes até ofendia aquelas vizinhas, xingando as mesmas. E ela chamou por aquelas vizinhas naquele momento, as mesmas foram lá no nosso lar, na nossa casa, e oraram por mim, fizeram uma oração por mim. Mas, irmã Sandra Flor, eu sempre deixo bem claro por onde Deus me leva, né? Nas igrejas que eu vou pregar. Eu já tive em 19 estados do Brasil, tive também na fronteira do Brasil com a Bolívia, tive na fronteira do Brasil com o Uruguai, e eu sempre deixo bem claro nas minhas pregações, né, quando eu vou contar o meu testemunho, que Deus permitiu aquilo tudo acontecer na minha vida para que hoje eu estivesse aqui neste canal, né, nessa entrevista juntamente com você, falando das maravilhas de Deus. Então Deus permitiu, né, foi um processo que era necessário eu passar para que o nome dele fosse glorificado na minha vida e na vida da minha mãe. Mas em que momento, por exemplo, você tinha 2 anos ali, certo? Isso, 2 anos. Aí passou, eu imagino, sua mãe levou você no médico, fez todo um acompanhamento e tudo. E aí, o que a paralisia fez em você? Eu já fui condenado. Quando eu cheguei lá no médico, que essas irmãs oraram por mim, na mesma madrugada, na manhã, elas me pegaram. Olha, dona Matilde, como eu estava falando, olha, dona Matilde, nós já fizemos a nossa parte, que é orar pelo seu filho. Mas Deus também deu a sabedoria aos médicos para que nós os procurássemos. Então vamos levá-lo para o hospital. E ali me levaram. Quando eu cheguei lá no hospital, eu já fui condenado. Ó, isso aí é paralisia infantil. Dificilmente seu filho vai voltar a andar. Então, assim, uma coisa muito importante que fica como um alerta pra gente também, né? Às vezes, cada um de nós, a gente tem a nossa fé, a gente acredita nos milagres que Deus pode fazer, mas a gente não pode descartar a necessidade de se levar ao médico. Então, você que está nos assistindo, seja lá qual for a enfermidade que você ou seu filho, enfim, alguém da sua família esteja passando, busque ajuda, porque os médicos existem exatamente para isso, eles estudam para isso. Então é importante você buscar uma orientação. Às vezes seu filho tem algum tipo de doença, enfim, desenvolveu alguma coisa, e você fica aí só orando. O Senhor diz, fé sem obras ela é morta em si mesma. Então levanta, ora, óbvio, porque quem tem o poder todo é Deus, mas leva seu filho no médico. Então vamos lá, sua mãe foi, fez tudo que tinha que fazer com você, e aí nesse longo período você foi crescendo. Em que momento, por exemplo, quando você tinha 12 anos, em que momento você se tornou religioso? Eu fiquei internado, Sandra, na verdade. Fiquei internado desde os 2 anos aos 8 anos de idade. É o Hospital Colégio, né, São Zacarias, lá em Botafogo. E eu fiquei durante 6 anos internado, passando por esse tratamento. Eu tive 8 cirurgias na perna, a maior com 15 pontos no joelho, mas nada dava jeito. E durante mais ou menos 4 anos... E uma perna só? Uma perna só, na perna direita. Isso durou mais ou menos 4 anos. Mas quando a minha mãe, respondendo a sua pergunta, aí nesse meio tempo a minha mãe aceitou Jesus. Aí quando ela aceitou Jesus como Salvador da vida dela, aí Deus começou a trabalhar lá dentro do hospital, né? Ela começou a orar por mim, buscar a Deus por mim. Tudo onde tinha oração, a minha mãe estava ali orando por mim. Campanha, consagração, vigília, ela estava ali orando por mim. E ali quando ela voltou para me visitar, que ela sempre estava ali me visitando, ela começou a sentir uma diferença. Ela já começou a ser recebida pelas enfermeiras ali naquele hospital de uma forma diferente. Na primeira visita que ela me fez, resumindo bastante, como eu te falei, que é muito longo, as enfermeiras receberam ela assustada. Dona Matilde, o seu filho está tendo uma mudança estranha. Minha mãe perguntou, por que vocês estão assustadas? As enfermeiras falaram, não, Dona Matilde, porque o seu filho está tendo uma mudança muito rápida. Ele já está comendo sozinho, já está trocando de roupa sozinho, já está tomando banho sozinho, porque eu não podia fazer nada com as minhas mãos, porque afetou também as minhas mãos, ficaram atrofiadas.
né? E eu não podia segurar nada, né? Um copo de água, eu não podia comer sozinho. E ali eu comecei a mudar. A minha mãe virou e falou com muita fé, né, para aquelas enfermeiras: olha, quando eu voltar aqui na próxima visita, meu filho vai estar melhor ainda. E realmente, minha mãe voltou para casa, continuou orando por mim. Em outra visita que ela me fez, eu já estava bem melhor ainda, resumindo bem esses anos. E as enfermeiras, ela perguntou para as enfermeiras: o que está acontecendo? As enfermeiras falaram para ela: ó, dona Matilde, seu filho está fazendo tudo sozinho, inclusive está até nos ajudando a cuidar das outras crianças aqui dentro do hospital. Eu ajudava a trocar a roupa das crianças. Com 8 anos? Com 8 anos, menos ainda de 8 anos. A cuidar das outras crianças, né, a dar comida às outras crianças. A minha mãe virou e falou, né, com muita fé, para resumir bem o testemunho: olha, quando eu voltar aqui, vai ser a última visita que eu vou fazer para o meu filho. Eu vou levá-lo para casa. As enfermeiras ficaram assustadas olhando para ela. Minha mãe voltou para casa, continuou orando por mim, buscando a Deus por mim. Aí realmente foi a última visita que a minha mãe me fez. Aí quando ela chegou lá no hospital, já foram os médicos que receberam ela assustadas. E a minha mãe, como sempre, ela perguntou, né? Ela perguntou já sabendo, porque no fundo do coração ela já sabia do milagre de Deus. Mas ela perguntou: o que está acontecendo com meu filho? Aí eles foram e responderam: ó, dona Matilde, a senhora vai ter que levar o seu filho para casa, porque aqui só é local para criança que não pode andar e o seu filho já está andando. É porque eu já estava andando, firmando nos leitos, firmando no joelho, né? Que eu comecei a andar firmando no joelho. E ali minha mãe me trouxe para casa cantando o hino da vitória, né? Glorificando a Deus. E aí a gente vai passando um pouquinho, então, eu imagino, né? Que essa mãe começou então a te criar dentro da igreja, assim como a sua irmã, correto? Com certeza, isso. Hoje, a sua irmã também é da igreja? Não, hoje ela está afastada. Tá, sua irmã, sua mãe, o senhor falou que a perdeu há alguns anos, isso, né? E aí o senhor sempre se manteve na igreja? Sempre. Em que momento, por exemplo, o senhor é um comunicador, né? Em que momento o senhor identificou que era um comunicador? Aproximadamente no ano de 1996, mais ou menos. Assim que eu comecei a louvar, assim que eu comecei a cantar, eu percebi. Mas até chegar nesse momento, irmã Sandra, né, irmã Sandra Flor, eu passei por alguns momentos ainda difíceis na minha vida. Como eu já falei, a minha trajetória, né, a minha história é uma história sofrida. Entendeu? A minha vida, em todo o seu aspecto, foi uma vida sofrida. Porque quando eu saí do hospital, quando a minha mãe me trouxe para casa, né, o meu pai havia falecido. Ela não quis me falar, né, para não aumentar ainda mais o meu sofrimento. Mas nesse meio tempo que eu estava internado ali no hospital, meu pai foi atropelado por um caminhão. Ele estava bêbado na frente de um caminhão e ele foi atropelado. Aí minha mãe se mudou para Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, para tentar uma nova vida. Porque mal ou bem, né, o meu pai ajudava dentro de casa, mal ou bem. Mesmo com o vício da bebida, ele era uma pessoa muito boa e ele ajudava a nos sustentar. Mas com a sua morte ficou ainda mais complicada a nossa situação financeira. Aí minha mãe se mudou para Bangu, porque na época a gente morava em Santa Cruz, né, zona oeste do Rio de Janeiro também, mas o comércio em Santa Cruz era muito pequeno ainda, muito fechado. E em Bangu já estava mais avançado o comércio. Minha mãe se mudou para lá para poder trabalhar e nos sustentar. Mas ela sofria de uma enfermidade também na época, uma enfermidade maligna. Ela morreu curada, né? Deus a levou curada para a honra e glória de santo nome dele, mas ela sofria de epilepsia. Ela tinha essa doença, de forma que ela não parava no serviço. Ela arrumava um trabalho, ela trabalhava em casa de família. A maioria dos trabalhos dela era em casa de família. Aí ela dava ataque epilético no trabalho, aí passava mal, o patrão mandava ela embora. Ou seja, ela não parava no serviço, trabalhava 10, 15 dias, aí era mandada embora. Aí minha irmã Regina, com 12, 13 anos de idade, teve que sair para trabalhar para poder ajudar a sustentar o nosso lar. Mas por ser criança, ganhava muito pouco, menos do que meio salário mínimo. Hoje, uns R$300 mais ou menos. Conclusão, ainda estava difícil ainda para a gente se sustentar. Aí eu ainda recentemente operado, ainda fazendo fisioterapia, banho de luz, aquelas coisas todas, né, na perna, eu também tive que sair para ajudar minha irmã a sustentar o nosso lar. De que forma? Catando papelão.
desculpa a emoção, porque é difícil falar. Ai, Jesus. Por onde eu vou é difícil. Né? Eu costumo dizer que 99,99%, sei lá, das igrejas por onde eu vou, onde eu prego, quando a gente pensa, né, muitas vezes você observa pessoas que estão catando latinha, catando papelão, e infelizmente a gente tem um olhar muito crítico, né, de achar que aquela pessoa é um morador de rua, é uma pessoa que não tem valor. Essa que é a percepção totalmente errada que a gente faz às vezes. Quando não, muitas vezes, hoje, graças a Deus, né, os grandes depósitos de reciclagem estão aí para isso, né, para valorizar essa mão de obra, né? Hoje em dia, se você passar, você vai ver vários locais que colocam já uma tabela de preço, onde as pessoas podem ir, pegar aquele produto e reciclar. Então já deu um ressignificado para os catadores, né, de papel ou material, enfim, reciclável. Então, assim, para você naquela época era muito mais difícil, porque não existia ainda. Bem colocado pela irmã Sandra, bem colocado, porque eu deixo bem claro, né, nas minhas ministrações, eu deixo bem claro que quando eu falo de ex-engraxate, né, porque eu fui considerado um símbolo dos engraxates no Fantástico da Globo em 1981, né? Eu fui até entrevistado pelo aquele repórter Roberto Tomé, eu acho, se eu não me engano, e eu fui considerado no verão de 1981. E conclusão, quando eu falo de ex-engraxate, ex-catador de papelão, ex-catador de ferro velho, eu falo com muito carinho, porque não é um serviço comum, né? É um serviço como outro qualquer, na verdade. Mas quando eu falo de ex-engraxate, ex-catador de papelão, catador de ferro velho, vendi também bala, amendoim torrado no trem, picolé na praia de Sepitiba, do Flamengo, Recreio, Copacabana, Barra. Qualquer praia que você me perguntar, eu vou dizer que eu vendi picolé lá. Eu falo com muito carinho, porque é um serviço como outro qualquer. Mas eu falo do sofrimento, né, do momento em que eu tive que fazer isso. Né? No momento recentemente operado, eu tive que sair pelas ruas para poder ajudar a minha mãe a sustentar o nosso lar. Né? Porque eu falo dos perigos que eu passava, porque na maioria das vezes eu saía de madrugada, 4, 5 horas da manhã. Porque como a irmã Sandra falou, né, dos depósitos, né, de reciclagem, na época eu me lembro que era lá na Vila Aliança, em Bangu, tinha um depósito lá, uma reciclagem lá, um ferro velho, na época, que eram 15 carrinhos, aqueles carrinhos, né? E se a gente fazia fila na frente do ferro velho para poder pegar o carrinho, né? E se a gente não chegasse cedo, a gente não conseguia pegar o carrinho. Então eu tinha que madrugar para poder conseguir pegar um carrinho. E eu saía e muitas vezes parava carro perto de mim, me chamava, vem cá, quero falar com você. Era até engraçado que eu largava o carrinho, saía correndo, firmando no joelho. Eu creio que era para raptar, né, sequestrar, não sei. Sei que era estranho, né, de madrugada, carro fechado, com 4, 5 homens dentro, me chamando, vem cá, quero falar com você. Então, e a fome também que eu passava, que eu não vou ser sincero, eu não vou mentir, eu passava fome, porque a minha mãe ela não tinha condições de comprar pão, né, biscoito para nós na época, e eu saía com fome de madrugada, sem café. E eu me lembro que eu parava na casa das madames para pedir garrafa, panela velha, jornal, né, na época, e eu pedia um copo de café e um pão com manteiga. Né, quantas vezes lá na Central do Brasil também, eu com a minha caixinha de engraxate, eu parava para pedir para engraxar aqueles homens, né? E muitas vezes eles não queriam. Não quero não, meu filho, obrigado, já engraxei. Eu aproveitava a oportunidade, pedia também para pagar um café, um pão com manteiga, um caldo de cana com pastel. Quantas vezes eu fiz isso? Mas eu sempre falo por onde Deus me leva. Deus tem o melhor para nós. Né? E assim, quantas funções o senhor já exerceu? O senhor sabe? Consegue contar? Muitas. Muitas, vamos lá. Engraxate, oficina de bicicleta, oficina de carro, aviário. O que mais? Oficina mecânica. Ambulante. Ambulante, cocada, vendi cocada, carrinho de cocadas. Quantas coisas? Muitas coisas. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, caramba, como você é incrível, né? Como você consegue fazer tantas coisas? Mas na verdade,
a gente aprende a sobreviver. Somos pessoas que não esperamos, né? Não somos pessoas que esperamos, a gente faz acontecer. Tanto o pastor quanto todos esses outros convidados que você já tem acompanhado aqui no programa, são pessoas que fazem acontecer, que não ficam esperando e vão lá e dão o seu jeito. Precisa fazer, vai lá e dê o seu jeito. E aí, finalmente você se descobriu cantando, né, louvando na igreja. Isso. Que você tinha uma boa voz. Alguém disse pra você, né? Marão, tu tem uma boa voz. E aí você começou a... Em que momento você entendeu que você era comunicador? Porque tem uma diferença de comunicador e apresentador, né? Com certeza. Você sabe disso? Com certeza. E em que momento você entendeu que você era comunicador? Então, como eu falei, né, pra irmã, eu comecei a louvar na igreja, né, no grupo jovem, aquela coisa de grupo jovem. Na maioria das vezes eu puxava o louvor, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Aí o grupo jovem vinha cantando atrás. E ali começaram, né, a falar, como a irmã falou, poxa, você tem a voz bonita, né, você pode gravar, enfim. E ali eu fui e gravei meu primeiro CD, né, fita cassete ainda na época, né. Aí depois eu fiz o CD em 1997. E ali eu comecei a louvar e contando meu testemunho nas igrejas. E começaram a falar para mim, poxa, você é muito comunicativo, você fala bem, você se expressa bem. Até que ano você estudou, porque você se expressa bem. E ali fui dar entrevista numa rádio, né, lá em Bangu mesmo, na Vila Aliança. E o pastor que me entrevistou, ele falou, poxa, você tem voz de locutor, você pode ser um comunicador e coisa e tal. Por que você não veio fazer um programa aqui na rádio? E ali eu fui convidado para fazer um programa e fiquei. Trabalhei 4 anos nessa rádio como comunicador, né? E aí foi ficando e começou a dar em você, que é o que acontece com todo mundo, o desejo de ter sua própria rádio. Foi, justamente. Trabalhei em várias rádios comunitárias, né? E fiquei com aquele desejo de ter minha própria rádio, né? Trabalhei aproximadamente umas 10 rádios comunitárias. E surgiu aquele desejo no meu coração de ter a minha própria rádio. Mas aí agora eu consegui montar a rádio, né? Há 2 anos aproximadamente consegui montar a rádio, né? Mas infelizmente ela teve que sair do ar, mas nós estamos aí batalhando e estamos aí continuando, né, fazendo a obra de Deus agora pela web, estamos transmitindo pela web. A gente, na verdade, a gente entende, né, que tudo coopera para o bem. Então, o mundo tecnológico totalmente, né, enfim, estamos na era tecnológica e aí você teve que, mais uma vez, se readaptar ao novo, né? Sair daquilo que você já conhecia, Isso. que já era confortável, digamos assim, para você e ter um novo desafio, que é entrar, né, nessa disputa, digamos assim, a nível internet. Você já vinha com bastante ouvintes quando era a FM e agora, na internet, já está bombando, levando em consideração um período curto de tempo. A que você atribui isso? Sandra Flor, porque a gente já estava na web. Na verdade há 1 ano mais ou menos a gente já tinha um aplicativo. Teve um problema técnico e a rádio ela saiu do Play Store, né? Ela saiu do Play Store, mas já voltamos. Mas tinha outros sites que a pessoa podia baixar o mesmo aplicativo em outros suportes. Então a gente agora só está tentando trazer, e graças a Deus, né, estamos conseguindo trazer os ouvintes da FM, né, para a rádio web, para online, né? E graças a Deus, já mesmo com a FM, a gente teve meses que nós ficamos entre as 16 rádios mais ouvidas na cidade do Rio de Janeiro pela Rádiosnet. No site da Rádiosnet, chegamos a ficar em 16º lugar entre as mais ouvidas no Rio de Janeiro e as 500 mais ouvidas no mundo. Eu acho que não é pouca coisa para uma rádio. Com certeza. E uma pergunta que não cala, né? Como você se sente com tantos desafios? Porque assim, às vezes, algumas pessoas, elas têm as suas lutas, mas ela tem aquele período de descanso. Mas a impressão que a gente tem, e eu vou até te perguntar sobre isso, você recentemente sofreu um outro acidente, né? Que eu quero que você conte um pouquinho sobre ele pra gente. Mas algumas pessoas passam por alguns desafios e parece que o resto da vida dela é tranquila, enquanto outras, as lutas parece que não acabam. Você sai de uma e mal saiu, já é outra, e já é outra, e já é outra. Como é que você enxerga tudo isso? Na verdade, irmã Sandra Flor, nem termina, né? Às vezes nem termina a luta.
porque realmente era um sonho, né, ter a minha própria rádio, era um sonho de praticamente de jovem, né? Então eu consegui conquistar esse sonho e repentemente, infelizmente, ela teve que sair do ar, né? E nesse meio tempo, né, antes disso acontecer, eu já tinha sofrido essa tragédia, né? Como a própria irmã falou, eu escorreguei dentro de casa, no quintal de casa, né? Eu fui colocar água no radiador do carro para trabalhar no dia 7 de março, né? E eu escorreguei e a perna boa, né, a boa, que eu chamo de perfeita, ela foi para frente e a deficiente foi toda para trás. Eu quebrei o fêmur, né, o colo do fêmur da perna boa e o fêmur da perna deficiente. Coloquei uma placa de 18 centímetros, mais ou menos, e 3 parafusos. E parece que 2 parafusos na perna boa. Ou seja, fiquei 16 dias internado e aproximadamente 5, 6 meses acamado. Agora estou retornando aos poucos, pelo fato de ter que firmar na muleta, né, nas muletas. Também deu um problema nessa mão, né, no tendão do dedo polegar. Eu não sei explicar muito bem, mas a doutora falou qual é o nome do problema e eu estou fazendo o tratamento. E mediante a essa situação, o médico onde eu fiquei internado, onde eu fui operado, já havia, né, indicado e, né, orientado a usar um aparelho na perna deficiente para que eu não precise mais firmar o joelho e muito menos usar as muletas, que ele já esperava acontecer isso, por falta de costume. E agora, no último exame médico que eu fiz, essa doutora que me atendeu, ela também orientou eu a usar um aparelho na perna deficiente para que eu possa não precisar usar as muletas e muito menos voltar a firmar no joelho, né? Hoje você é um homem casado, isso. Tem filhos? 5 filhos, pela medicina também não podia ser pai. Olha isso! Porque quando eu saí do hospital, os médicos falaram para minha mãe, né? Quando a minha mãe foi me resgatar, me trazer para casa, os médicos falaram para ela: dona Matilde, realmente foi um milagre que Deus fez na vida do seu filho. Porque a paralisia infantil, quando não mata, ela aleja, né? Então, mas eu quero deixar bem claro para a senhora, ele pode até casar, pode ter até uma esposa, mas dificilmente ele pode ser pai, né? E hoje eu sou pai de filhos, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí você trabalha, além de ter a sua própria rádio, né? Isso. Onde você é um dos apresentadores, né? Tem um programa só seu, sua esposa também tem um programa, né? E você também trabalha com divulgação. Carro de som, isso. Um carro dirigindo. Isso. Então, assim, qual o conselho, pastor, você pode dar para quem está nos assistindo que vem de uma sequência de muitas lutas, de uma luta em cima da outra? O que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer, irmã Sandra Flor, é que a própria Bíblia diz, né? A própria Bíblia responde, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Então, como aquele cego, né? Chegaram para Jesus, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Aí Jesus foi e respondeu na mesma hora: nem ele, nem seus pais pecaram. Isso é para que seja manifesta a glória de Deus na vida dele. Então, tem certas coisas que acontecem na nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado, né? Senão talvez eu não teria conhecido a irmã Sandra Flor, né? E não estaria aqui hoje nesse programa, né? Nesse canal maravilhoso, né? Contando um pouco da minha história, contando, né, do milagre de Deus na minha vida. E da mesma forma que Ele operou esse milagre na minha vida e continua operando, porque como a própria irmã falou, a minha vida ela é feita de um milagre todos os dias, né? O mesmo Deus, ele pode fazer o milagre na vida de você que está acessando esse vídeo nessa hora. Uma coisa muito interessante que o pastor falou pra gente é que muitas vezes, né, a gente quando está passando por algum desafio na nossa vida, a gente não consegue enxergar o adiante, né? A gente só enxerga aquela limitação e muitas vezes a gente se dá por vencido. Seja um relacionamento abusivo que você esteja vivendo, seja uma depressão, uma angústia, uma perda que você esteja sofrendo. E aí você fica tão amargurada com aquilo que você não consegue sair
daquela situação, né? Recentemente eu tenho um líder na minha igreja, uma pessoa muito querida, que ele tá com um câncer, que é um câncer que contamina, né, outros órgãos. E aí ele tá fazendo o tratamento, tudo direitinho. Mas enfim, e aí a gente conversando sobre isso, a gente entende que todos nós, eu, você, ele, ninguém tá ileso de passar nenhum tipo de dificuldade nem desafio. Não é o desafio em si, é como você lida com o desafio, como você enxerga o desafio. Não é porque você é melhor ou pior que as coisas vêm sobre você, é para que você supere mesmo. E quando você conseguir isso, virão outros. É triste dizer isso, né, pastor? Acabou? Não. Vai vir outros. Para que você consiga, no final de tudo, identificar o quanto Deus é grandioso e está te abençoando. Eu identifico, sem dúvida, Varão, que você é um homem de Deus. Você tem, inclusive, você também abriu sua igreja. Isso. Fala um pouco aí pra gente do seu ministério. Hoje nós somos presidente da Igreja Missionária Universo para Deus, em Santa Cruz, na estrada Urucânia, IMUD, Igreja Missionária Universo para Deus. Mas já pastoreei outras igrejas, né, para a glória do Senhor Jesus, e hoje nós temos o nosso próprio ministério. Amém? Amém. Então, olha, querendo conhecer a igreja dele, sinta-se à vontade, conhecer um pouco mais sobre a vida dele, tem as redes sociais, nossa produção vai colocar aqui embaixo para vocês, tá? Aqui. Acessar a rádio, né? Vai colocar aqui embaixo para vocês o link, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Eu sou muito grata pelo privilégio que você está nos dando, de conhecer um pouco mais sobre sua vida. Tem alguma frase que o senhor carregue assim como um bordão para sua vida? Com certeza, são vários, né? Mas, entendeu? O que fala mais comigo, né? Antes, quero mais uma vez pedir para que os irmãos, né, que assistir esse vídeo, né, baixar o nosso aplicativo da nossa rádio, Rádio Universo FM, né, a rádio que toca o seu coração, só ir lá no Play Store, amém? Creio que a produção vai colocar aí, depois achar o link e colocar o link. Tem também o nosso site oficial, www.universofm, sem traço, aquele tracinho pequeno, -3.com. E também temos a nossa rádio lá na Rádiosnet, ok? Então eu agradeço a todos. E a frase, né, que a irmã falou, a frase que eu gosto muito é que o inimigo, ele pode até te atingir, né? O inimigo, ele pode até te atingir, mas só te derruba se você quiser ou Deus permitir. Perfeito. E claro que eu vou pedir pro senhor cantar pra gente. Ele lançou 3 CDs. 3 CDs. Isso. Tem uma canção que toca na rádio, eu não sabia que era dele. Então, por favor. Muitos querem só te condenar, dizendo que você errou e tudo acabou. Mas Deus nunca vai abandonar um servo escolhido que um dia Ele chamou. Grande foi a dor e a provação que você passou, mas com poder e glória e muito amor Deus te exaltou. O levantar é de Deus, operando Ele quem impedirá. Ele é poderoso e fiel. Muitos querem só te condenar, dizendo que você errou e tudo acabou. Mas Deus nunca vai abandonar um servo escolhido que um dia Ele chamou. Grande foi a dor e a provação que você passou, mas com poder e glória e muito amor Deus te exaltou. O levantar é de Deus, operando Ele quem impedirá. Ele é justo e fiel na vida do verdadeiro crente. Muito bom! Pastor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio a gente conhecer a história de pessoas como a do senhor, que o pouco faz tanto,
né? Isso lembra com clareza a parábola dos talentos, né? Que muito pouco faz tanto, né? E que multiplica, e ainda multiplica, né? A sua rádio toca canções lindas, lindas. Eu posso te dizer, porque eu sou um ouvinte fiel da rádio, gosto muito das canções, são canções que falam o nosso coração, então é impossível você não ser fortalecido na sua fé, não ouvir a voz de Deus se não estiver ouvindo a rádio, é impossível, se estiver ouvindo. São vários testemunhos, né, irmã Sandra Flor, que a gente recebe quase todos os dias. A gente recebe testemunho de vários lugares, de pessoas, né, que estavam afastadas, ou estavam deprimidas, ou nem tinha aceito ainda Jesus, né, como Salvador, e através, né, dos louvores que a irmã fala, né, que tocam na rádio, se aproximaram de Jesus e tiveram uma vida, né, transformada. São muitos, né, para a glória de Deus. Então que o Senhor continue te abençoando, firme na fé, que você possa aí conseguir seus objetivos com certeza. Os desafios vêm, mas que Ele te mantenha sempre cada vez mais de pé, tá? Amém. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aí com a gente. Beijo, até o próximo Uma História Real. Tchau, tchau.